Eu resolvi sair da congregação cristã porque eu era uma pessoa extremamente imatura, porque eu cometi um pecado e porque eu conhecia a doutrina e eu conhecia a tradição da congregação cristã. Eu já sabia que viria chumbo grosso por aí pra mim, né? Quando eu andava pela rua, as pessoas que eram de lá, depois de terem conhecimento do que eu havia feito, isso, gente, eu tinha quantos? 19, 20 anos. Hoje eu tenho 35 anos, tá? Então, quando as pessoas descobriram o que eu fiz, elas atravessavam a rua pra não me dar a paz de Deus. Eu também ficava constrangida porque eu conhecia as coisas como elas eram. Eu passava assim, ó, de vergonha na rua. Ah, mas vergonha de cometer o pecado você não teve. Gente, vocês não estavam vivendo a minha vida. Vocês não estavam na minha pele. Porque vocês sabem que na CCB existe essa romantização do casamento. Ah, irmãzinha casada de nova, que bonitinho. Vamos lá, todo mundo, a mocidade, né? Visitar a casa dela. Até quando a pessoa tem ali o seu primeiro bebezinho, aí, ai, que belezinha. E passa no colo de um, passa no colo do outro. Gente, isso era meu sonho. Meu sonho era viver isso. E quando eu fiz 16 anos, né? Eu já namorava, porque eu comecei a namorar com 12. E os meus pais, acho que com medo ali, a gente fazer alguma coisa errada, né? E tal. Aí quando eu fiz 16 anos, vai casar. Nem sabia, gente. Inocente eu. 16 anos, uma adolescente. O que vocês acham que deu esse casamento? Depois de um tempo, eu descobri que eu já era traída desde o nosso namoro. Mas quando eu fiz a merda, eu cheguei e eu contei e eu falei e eu fui errada. E eu fui massacrada. Os meus pais pararam de falar comigo. Eu conheci uma versão dos meus pais que eu nem imaginava nos meus piores pesadelos. Hoje, com 35 anos, os meus pais, eles não vêm na minha casa. Eles mal e mal falam comigo. Só por obrigação mesmo. Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia das Mães. E é isso. Eu tento fazer a minha parte. Na minha força, quando eu consigo, eu vou lá. Eu faço alguma coisa. Em algum dos aniversários que eu tô bem, eu levo um presentinho. Vocês têm noção disso? Aí vem aqui, querendo vir nos comentários, me julgar, me criticar, falar que eu tô inventando. Eu tô justificando que eu queria estar no mundo mesmo, que eu fiz isso porque eu queria estar, era pecando mesmo, que eu saí da igreja, era porque eu sou... Tá bom, gente. Eu sei que eu errei, mas se a minha intenção fosse denegrir a imagem da igreja, eu não falaria que eu errei. Poderia simplesmente chegar e falar mal da igreja. Porque depois de 16 anos, ó, escuta bem, eu tenho 6 anos de convertida e eu sirvo em outra igreja, eu sou formada em teologia. Em 2019, Jesus me encontrou e ele me tirou do lamaçal de pecado e ele me curou de toda dor, de toda agonia, sabe, que eu acreditava. E foi muito difícil pra mim aceitar que Deus me amava, aceitar que ele me perdoava. Por quê? Porque essas doutrinas malignas estavam enraizadas no meu coração e eu não me achava digna do perdão de Deus. Eu tenho pessoas na minha família que tem hoje, assim, saiu da igreja na adolescência e hoje tem 57 anos e nunca mais nem procuraram a Deus, nem foram em nenhuma outra igreja, porque elas acreditam com a vida delas que elas não têm mais perdão, que vão morrer e vão pro inferno. Passou-se 16 anos, eu nunca falei sobre isso aqui. Tem pessoas que estão vivendo nessa situação que precisam entender que eu estou aqui esperando elas de braços abertos. Pessoas que realmente acreditam, que passaram a vida acreditando que não são dignas mais do perdão de Deus, por causa de doutrinas erradas. E aí vocês vão me dizer que doutrina não é importante? Ah, me poupe. Até quando a doutrina da Congregação Cristã no Brasil vai continuar sendo usada para destruir vidas e não para salvá-las? Até quando a congregação vai usar todo o aparato que ela tem milionário, todos os recursos que tem de prédios para propagar uma doutrina antibíblica sem pregar o verdadeiro evangelho? A paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Queridos irmãos, vocês acabaram de ver apenas um começo, e eu vou soltar mais. Um trecho do vídeo que é um desabafo dessa moça que congregou e foi batizada na Congregação Cristã no Brasil. E é uma vítima dessa doutrina da congregação, uma doutrina rígida, chamada de pecado de morte na Congregação Cristã no Brasil. E o que essa moça está vivendo e o relato que ela faz aqui não é um caso isolado na Congregação Cristã no Brasil, mas é o resultado da prática de uma doutrina que se estende a todas as igrejas, território nacional e até no internacional. Hoje nós vamos analisar o resultado dessa doutrina e como que essa doutrina é usada na Congregação Cristã no Brasil, que ao invés de acolher, ela é usada para isolar essas pessoas espiritualmente. Eu sou o Josafá Agra e esse vídeo é um vídeo necessário que você precisa assistir. Vamos fazer uma análise pesada desse relato e com base nos documentos da CCB sobre o impacto do pecado de morte na vida do CCBano. Eu cheguei e eu contei e eu falei e eu fui errada. E eu fui massacrada. Os meus pais pararam de falar comigo. Eu conheci uma versão dos meus pais que eu nem imaginava nos meus piores pesadelos. Hoje, com 35 anos, os meus pais, eles não vêm na minha casa. Eles mal e mal falam comigo.
Eu tenho em mãos, e já mostrei para vocês aqui, todos os tópicos da Congregação Cristã no Brasil, desde a Convenção de 1936 até os tópicos de ensinamento que saíram neste ano de 2025. Uma posição forte e rígida da Congregação Cristã no Brasil contra os ditos chamados pecados sexuais, fornicação, adultério e prostituição. É óbvio que todos esses são pecados. São pecados que devem ser tratados e corrigidos, mas a severidade da CCB é tão grande que ela simplesmente aniquila esse membro da igreja, aonde ele, por resto de sua vida, é removido dele qualquer participação ativa nos cultos da Congregação Cristã no Brasil. Mas a pergunta que tem que ser feita é: aonde fica a restauração dessas almas? O tópico de doutrina da congregação, tanto de 2025 quanto o de 2024, 23 e tantos outros, eles falam muito em zelo. Zelo e amor. Mas aonde fica esse zelo e aonde fica esse amor? Na verdade, eles levantam um muro de separação entre o indivíduo e o restante da comunidade. Não tem como ninguém conseguir ficar ali dentro e manter uma mente sadia, manter uma saúde espiritual ativa. Não tem como, debaixo de tanta separação e desprezo que esses tópicos e a congregação aplica no meio do povo. Apesar de nos discursos da Congregação Cristã no Brasil falarem tanto em caridade, verdade e até mesmo em perdoar, não é isso que se vê de fato na Congregação Cristã. Existe um tópico de 1984 tratando este assunto. Alguns pregadores que ousaram em pregar em suas tribunas que Deus estava perdoando tal pessoa que cometeu algum tipo de pecado sexual. E este tópico obrigou todos esses que um dia pregaram que Deus estava perdoando, que essas pessoas deveriam se retratar diante da igreja, dizendo que não há perdão para esses que cometem tais pecados. Na CCB, o pecado sexual é considerado um pecado mortal, aonde você não pode ser mais reparado à comunhão sadia da igreja. Deus não te ama mais. E esse pecado mortal na CCB, ele inclui a perca de sua salvação. Portanto, vem a seguinte pergunta: uma igreja que não está preparada para lidar com o pecador, como que essa igreja pode estar trabalhando no exército de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo? Não foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou para os publicanos que se achavam santos e perfeitos que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os pecadores? Como que a congregação lida com esta passagem bíblica? Como que a congregação lida com a passagem bíblica do filho pródigo? O filho pródigo deixa explícito: ele pecou sim. Ele perdeu todo o bem que ele tinha do pai, mas houve arrependimento sincero e Deus o recebeu de volta em casa como um filho, nas mesmas condições de quando saiu. Quando eu andava pela rua, as pessoas que eram de lá, depois de terem conhecimento do que eu havia feito, isso, gente, eu tinha quantos? 19, 20 anos. Hoje eu tenho 35 anos, tá? Então, quando as pessoas descobriram o que eu fiz, elas atravessavam a rua para não me dar a paz de Deus. Eu também ficava constrangida, porque eu conhecia as coisas como elas eram. Eu passava assim, ó, de vergonha na rua. O que vemos na fala dessa moça é a dor da rejeição, o olhar de julgamento da irmandade, daqueles que deveriam abraçá-la, e o peso de se considerar morta espiritualmente. Todos esses sentimentos não nasceram do acaso, são frutos dessa crença criada pelos anciões da Congregação Cristã no Brasil. O ministério da Congregação Cristã no Brasil é orientado a manter a santidade da igreja, que na verdade é uma palavra de efeito para manter a imagem da igreja. Nos vídeos em que eu já coloquei nesse canal, em diversos outros vídeos, já mostrei para vocês que o mais fundamental na igreja é zelar da imagem dela, ou seja, a instituição tem mais valor do que o indivíduo que nela congrega. Todo o sistema, ensinamentos,
regra, tópicos de doutrina, estatuto, tudo está desenhado para proteger a instituição, não você. Você é a primeira coisa a ser cortada para proteger a boa imagem da instituição que eles colocaram o nome de obra de Deus. E esse tipo de posição está completamente ao avesso do que Jesus Cristo disse e ensinou, criticando os fariseus justamente por zelarem mais das regras e leis e doutrinas do que o próprio indivíduo. Jesus Cristo usa uma passagem do Velho Testamento para repreender os fariseus justamente nisso, porque eles priorizavam mais o culto do que o indivíduo, dizendo Deus, lá atrás no Velho Testamento, misericórdia quero, sacrifício não. O sacrifício simbolizava o culto, a doutrina, os ensinos. A misericórdia, o perdão, o amor, o acolhimento. Portanto, fica nítido que a congregação está tropeçando e caindo no mesmo buraco dos fariseus. Uma igreja zelosa de regras e ensinamentos e com um zelo exacerbado da placa da igreja, mas pouco cuidado com o que de fato deveria ser cuidado: o indivíduo, a alma, o sentimento que está naquela pessoa. Quando eu andava pela rua, as pessoas que eram de lá, depois de terem conhecimento do que eu havia feito, isso, gente, eu tinha quantos? 19, 20 anos. Hoje eu tenho 35 anos, tá? Então, quando as pessoas descobriram o que eu fiz, elas atravessavam a rua para não me dar a paz de Deus. Eu também ficava constrangida, porque eu conhecia as coisas como elas eram. Eu passava assim, ó, de vergonha na rua. Quando a moça está relatando aqui o olhar de julgamento do povo, ela está simplesmente mostrando o resultado prático dessa doutrina da morte. O que esse ensinamento gera na prática na vida do povo que está lá embaixo ouvindo. Para a congregação cristã no Brasil, se você comete esse erro ou este pecado, você torna-se como uma mancha no vestido da CCB. Você é um produto de desonra para a congregação cristã no Brasil. Isso causa o que muitos chamam de morte social. Você até está no meio dele, mas praticamente ninguém faz caso da sua presença. Você está vivo, mas a Irmandade não faz nenhum caso da sua existência. Nem lembram que você está ali, bem diante dos olhos deles. Nesse trecho, a moça mostra para vocês o medo que eles têm de contar o que eles passaram ali dentro. De contar para vocês qual a situação dela, o que ela enfrentou. Recentemente foi lido, agora em 2025, por 3 vezes, se não me falha a memória, uma circular de 2023. É a circular 174 de 2023, aonde os anciões estão pedindo para que ninguém venha à internet assistir os vídeos dos críticos ou qualquer tipo de crítica que se faça à congregação cristã no Brasil. Eles estão praticamente proibindo a Irmandade de ver esses tipos de conteúdo sob diversas alegações falsas e enganosas que estão nessa circular. Na verdade, esse documento é um mecanismo de controle para impedir que vocês vejam vídeos como esse dessa moça, mostrando a situação dela, o que ela passou ali dentro, e ao mesmo tempo o vídeo da crítica, que é esse que você está vendo agora aqui, onde a gente mostra o que realmente a Bíblia diz, a gente mostra o que realmente Jesus ensinou e o que a CCB realmente está fazendo, e o resultado dessas crenças e dessas doutrinas antibíblicas. A CCB não quer que você veja a verdade. A congregação cristã no Brasil não quer que você veja vídeos como dessa moça, que você não senta empatia por ela, que você não comece a pensar fora da caixinha. A CCB só quer que você tenha medo. É isso que eles querem. Com esses documentos e esses ensinamentos, eles querem que você tenha medo e tenha o pavor de ser outra vítima, que você seja mais um pecador de morte. E no medo, eles mantêm você sob o controle. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas na congregação cristã no Brasil, aonde abundou o pecado, superabundou o julgamento. Sem piedade e nem compaixão.
A CCB faz diversas interpretações equivocadas da Escritura, como lá em Hebreus, no capítulo 6, do versículo 4 ao 6, que fala que aqueles que caíram é impossível que sejam novamente renovados para arrependimento, porquanto a esse de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Esta passagem, como a outra do capítulo 10, também de Hebreus, versículo 26, e todas as outras partes onde fala sobre o distanciamento da pessoa, todas essas está tratando de um só pecado, do apostasia. É aqueles que abandonam a Jesus Cristo. Para esse que deliberadamente quer voltar e volta para trás, é óbvio que não tem perdão, porque essa pessoa não quer o perdão. Ele está simplesmente voltando ao velho caminho. E isso não tem nada a ver com o cristão que ama a Deus, com o cristão que ama Jesus e que peca e que se arrepende e que busca perdão. Jamais Jesus Cristo deixará de perdoar o pecador arrependido. Entenda isso, irmão. Esse é um dos maiores problemas na congregação cristã no Brasil. E é triste saber que essa doutrina maléfica, ela foi renovada mais uma vez, agora, em 2025. Ou seja, ela está em pleno vigor e ativa como nunca. Mas essa jovem, graças a Deus, encontrou uma igreja saudável, onde as feridas dela foram tratadas e foram curadas. Fica aqui a minha alegria por ela saber que está bem. E você que está assistindo esse vídeo, conhece alguém que está nessa condição? A sua responsabilidade. Mostre esse vídeo para ela. Diz para ela que ela não está perdida. Perdido está aquele que peca e não se arrepende do que fez. Esse está perdido. E você que está me ouvindo, irmão, venha fazer parte desse exército de salvação. Leve essa mensagem. Tem muita gente caída pelo caminho, aguardando alguém levar um pouco d'água para que ela consiga se levantar e voltar a caminhar. Aproveite os comentários aí embaixo. Escreve aí se você já foi vítima do pecado de morte. Ou se você conhece alguém que já foi vítima desse pecado de morte. Ajude esse canal e esse vídeo a chegar em mais pessoas. Se inscreva, deixe o seu joinha e vamos fazer a nossa parte, levar informação. Palavra de Deus, irmão, ela é cura, ela é vida e não morte. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.